Queridos irmãos, eu saúdo vocês com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu sempre digo isso, irmãos, sempre digo isso e direi durante toda a minha existência aqui na face da terra, quando Deus me der essa oportunidade de poder ministrar a sua palavra. Eu não tenho palavras para mudar a tua vida. Por isso que hoje nós nos deparamos com pessoas decepcionadas com Deus. Já encontraram alguém assim? Alguém que está decepcionado com Deus? Por quê? Porque acreditam nos profetas, que se diz profetas de Deus, que são boca de Deus, e faz as suas revelações para agradar os seus ouvintes. E quando não acontece, porque fala da carne mesmo, não está falando da parte de Deus, Deus não mandou dizer coisa nenhuma, e ele não afirma, Deus manda dizer isso para você. Muitas vezes, não é verdade. Por isso que eu digo, eu não tenho palavras para mudar o teu pensamento, o teu coração, o teu procedimento, mudar a tua vida. Eu não tenho palavras. Agora a palavra que nós vamos ler, essa sim tem poder. Amém? Porque nós sabemos que Deus fala conosco através da sua santa palavra, que está escrita nesse livro, que está em nossas mãos, está ao nosso alcance, a Bíblia Sagrada. Então, que desta noite, Deus continue falando ao seu coração. E ele fala, como falou o coração da irmã Margarida, como falou meu coração, como falou o teu coração. Esse momento do visitante, seja bem-vindo, se gostar, fique com a gente, né? Como é que é a saudação do visitante? Seja bem-vindo. Se gostar. E se não gostou? Por isso que Jeremias, ou melhor, é Jeremias 29, Deus diz, Jeremias 29, 13. Lembra-se? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando você vem adorar a Deus, você vem participar do culto, você encontra Deus. E você vai gostar. Agora, quando você vem como espectador, você vem assistir o culto, aí você se puxa, viu? O louvor desafinaram, precisa ser melhor, o pregador não disse nada com nada, porque você vem assistir culto. Agora, quando você vem participar do culto, e você vem buscar Deus de todo o seu coração, você encontra e você vai gostar. De fato, Deus falou comigo hoje. Então, volto a dizer, eu não tenho palavras para mudar o teu destino, mudar a tua profissão. Você ia ser vendedeiro, agora você vai ser empresário. Misericórdia. Vai estudar 4 anos, mais 4 anos, e estudando, né? Se formar, um engenheiro, um médico, né? Um advogado de sucesso, vai estudar. Então, meus queridos, creia nisso. Quem vai falar o teu coração não é esse cabeludo. Quem vai falar o teu coração é a palavra de Deus. Então, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9. Ou melhor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos fazer leitura a partir do verso 18 de Lucas até o verso 27. Nós estamos falando sobre a cruz. Ontem fez 8 dias que teve aqui uma programação, ou melhor, um culto a Deus com um tema impactados pela cruz de Cristo. E eu pedi para deixar aqui essa cruz por alguns domingos, que eu queria falar sobre esse símbolo,
que a cruz, vocês sabem, é um símbolo do cristianismo, correto? A cruz é o símbolo do cristianismo. E eu perguntei no culto dos jovens se alguém conhecia outro símbolo. E foram no peixinho, né, assim? Tem um peixinho, né? Põe nos automóveis lá. Já viram esse símbolo? Tem mais outros símbolos. Mas eu disse, e foram falaram, e esqueceram de um símbolo que completa esse. Lembra-se? O túmulo vazio. O túmulo de Jesus. Mais um símbolo do cristianismo. E lá está a frase, né? Ele não está aqui, ressuscitou. Então a cruz é um símbolo do cristianismo. O segundo símbolo, o túmulo vazio. Então, domingo passado, nós falamos sobre a cruz de Cristo. E falamos sobre 3 temas, ou melhor, eu dei ênfase a 3 pontos fundamentais da cruz. O primeiro foi, a cruz representa a salvação. Segundo, a cruz é o poder de Deus. Terceiro, a cruz anula a sabedoria deste século. E hoje nós vamos falar sobre a minha cruz. A minha cruz. Baseado nesse texto que nós vamos ler agora, Lucas capítulo 9, de 18 a 23, que diz assim, na minha versão. Acharam? Lucas capítulo 9, de 18 a 27. Está escrito assim: certa vez Jesus estava em particular, ou melhor, certa vez estava orando em particular, e com eles estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou, vou voltar a ler o versículo 18. Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado e que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém e disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Verso 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns dos que aqui acham, de modo algum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Oremos. Pai querido, tu me conheces muito bem. Conhece a minha estrutura espiritual, estrutura física, emocional, enfim, tu me conheces. E tu sabes, Senhor, se depender de mim, eu nada tenho a dizer. Mas as tuas palavras já foram lidas, Senhor. E somente o teu Espírito Santo que inspirou Lucas para escrever a tua palavra é quem vai aplicá-la no meu coração e no coração dos meus amados irmãos e irmãs. Senhor, faz isso. Que nenhum deles saia daqui sem ouvir a tua voz e que sejam impactados pela tua palavra,
para que possa tomar uma decisão que seja de acordo com a tua santa vontade. E nós sabemos que a tua vontade ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Fala, Senhor, o nosso coração, pois é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, a quem te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. A minha cruz. Esse versículo de Lucas 9, 23 é muito conhecido. Eu acredito que alguns de vocês que estão aqui já memorizaram esse versículo. Já? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Muito bem. O texto que nós lemos começa com a pergunta de Jesus aos seus discípulos. Verso 18. Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, no versículo 19, alguns dizem que és João Batista, mas ninguém dizia que ele é nosso Deus. Continuando, outros, Elias, mas ninguém dizia é nosso Deus. E ainda outros, que és um dos profetas do passado, que ressuscitou, mas ninguém dizia é nosso Deus. Foi a pergunta seguinte. E vocês, quem disse que eu sou? E Pedro respondeu por todos eles: o Cristo de Deus. Versículo 20. Agora, todos nós precisamos responder a mesma pergunta. Quem é Jesus? Para o irmão Antônio. Quem é Jesus? Ontem, no culto dos jovens aqui, uma mensagem maravilhosíssima, ministrada pelo pastor Vinícius, um jovem pastor, neto do pastor Jeremias, pregou aqui ontem, e ele disse nas suas palavras que, baseado em Mateus, lembra o texto? Mateus 11, de 25 a 30. E o versículo 28, que nós conhecemos de cor. Vinde a mim, todos que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Agora, por que que hoje nós nos deparamos com crentes oprimidos, desesperados, angustiados, ansiosos? Por quê? Porque não acredita, não confia no poder de Jesus Cristo. Não confia. E Jesus pergunta para os discípulos: e vocês, quem diz que eu sou? Percebe que ninguém diz assim: tu és nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Ninguém respondeu. E só Pedro respondeu por todos. Então hoje muitas pessoas não conhecem Jesus. E você tem que responder por elas. Eu conheço Jesus. E você vai apresentar o Jesus de todo o poder nos céus e na terra. Porque ele garante isso na sua palavra em Mateus 28, 18. O Pai me deu todo o poder nos céus e na terra. Então, eu e você precisamos dizer, afirmar as mesmas palavras que Pedro afirmou. Agora todos nós precisamos responder a essa pergunta: quem dizemos que Jesus é? Jesus é o Cristo? Ele é o Filho de Deus? Se de fato foi essa a sua resposta, muda totalmente o foco. Aí vem
Jesus, embora Cristo continue falando ao mundo, sua mensagem é dirigida primeiramente aos que confiam nele. Você confia em Jesus? Amém? Acabamos de cantar. Eu confio em Jesus Cristo. Eu confio na cruz de Cristo. Agora, quando vem a adversidade, aí que o negócio é sério. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, irmãos. Dar glórias a Deus quando está tudo bem na minha vida é fácil. Paulo usando, ou melhor, Deus usando Paulo para escrever a carta aos Tessalonicenses, é um verso muito conhecido, 5,18, a primeira carta. Lembra o que está lá escrito? Primeira carta aos Tessalonicenses, 5,18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Permita aqui, irmã Silvana, irmã Rose, Senhor, eu te dou graças porque levaste a minha mãe. A princípio é fácil? Senhor, eu te louvo porque minha mãe foi promovida. É fácil? Agora, se você conhece Jesus, você vai dizer, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque minha mãe está contigo. E se não for assim, você vai questionar. Se não for assim, quando vem uma adversidade na tua vida, você vai questionar, você vai murmurar. Só vai dar graças a Deus em tudo quem conhece Jesus. Então, volto a dizer, se de fato a sua resposta foi essa, Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, muda o foco. Agora Jesus explica para os seus discípulos ou seguidores algumas condições para seguir a Ele. Irmãos, você sabe melhor do que eu, você que já está há mais tempo nos caminhos do Senhor, eu estou apenas 24 anos nos caminhos de Jesus. Nunca foi fácil seguir Jesus. Foi fácil? E hoje se prega um evangelho fácil. Não é assim? Um evangelho da porta estreita. Ou melhor, larga. Porque a estreita é o caminho de Jesus. É o caminho que conduz ao céu. Mas hoje se prega uma porta larga. O importante é você ser feliz. Não é assim? O importante é você ser feliz. Não importa. É você. Pense em você. O resto é resto. E o evangelho de Cristo não é este evangelho que você e eu estamos ouvindo. Volto a dizer, agora Jesus explica para os seus seguidores as condições para seguirem Jesus, mas também para crescerem e experimentar a vida plena. Hoje se entende totalmente errado uma vida plena. Vida plena é ter carro zero. Vida plena é ter mansões, triplex. Isso é vida plena. Para alguns ensinamentos, mas para Jesus, não é isso que ele ensina. Portanto, que ele fala, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Aqui Jesus faz uma demonstração e algo pessoal, individual. Diz o verso 23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Aí eu pergunto para mim mesmo, Jesus, qual é a cruz que eu tenho que carregar? Essa pergunta você também deve fazer para Jesus. Porque essa cruz aqui foi ele que carregou. Essa aqui é apenas um símbolo, né? Aquela que nós não conhecemos, onde ele foi crucificado, ele já carregou.
Agora, que cruz é essa que ele fala que você tem que carregar? Alguém sabe responder? Pregue comigo. Não tem medo, não. O que ele se refere aqui, nesse verso 23? Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Que cruz é essa que ele está falando? Isso. A renúncia do eu, irmão. Exatamente. Lembra-se de quando Paulo cita na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20? Não, né? Carta aos Gálatas, 2:20. Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que é viva na carne, ou seja, no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou-se a si mesmo por mim. Então, essa cruz é a renúncia do eu. Irmãos, você que está em Cristo, você morreu para o mundo. Morreu para o mundo. Aliás, agora no mês de novembro, vai acontecer 4 batismos. O que significa o batismo? Morte para o mundo. Morrer para o mundo e ressuscitar para Deus. É morte. João, na sua primeira carta, ele escreve no capítulo 2, versículo 15: não é mesmo o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, essa cruz que eu e você temos que carregar cada dia é renúncia do eu. Eu morri para o mundo e vivo para Deus. Jesus mostra como devemos viver a nova vida em Deus. Em Cristo temos todo o potencial para sermos pessoas diferentes. Através da cruz, irmãos, que é o poder de Deus, nós temos todo o potencial para sermos pessoas diferentes. Lembra daquela frase que eu citei aqui várias vezes, que vocês até esqueceram? Que não é minha frase, é do meu colega Antônio Mendes. Lembram? Igreja é gente que precisa ser vista por gente que quer ver Deus na vida da gente. Então, se eu digo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, eu tenho que ser diferente. Deus me dá todos os meios para que eu seja diferente. E as pessoas vejam Jesus em meu viver. Volto a dizer, Jesus mostra como devemos viver a nova vida em Deus. Em Cristo temos todo o poder potencial para sermos pessoas diferentes. E em Mateus 5,48, só ouçam. Olha o que está escrito. Disse Jesus: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Então, eu e você precisamos ser diferentes. Eu já falei aqui em outro momento que quando eu cheguei em São Paulo, em 1978, você sabia diferenciar em lugar público quem era cristão e quem não era. Sabia que era assim? Você sabia assim, aquela mulher é crente, aquele homem é crente, a sua fala, até mesmo a vestimenta, você tinha palavra, uma pessoa que tinha crédito. Hoje é assim? Misericórdia. Hoje diz assim: ser crente igual aquele indivíduo, não quero ser. Você nunca ouviu isso? Ser crente como o Antônio, eu não quero ser. E nós temos todo o potencial para mostrar ao mundo que somos diferentes. A vontade de Deus para o crente é que este carregue a sua semelhança, ou seja, a imagem de seu filho, irmãos. As pessoas veem Deus aonde?
Em você. Você é um espelho de Cristo. O mundo tem que ver Jesus em mim. É no meu comportamento, é no meu caráter, é no meu viver, irmãos. É assim. Por isso que a igreja lá em Atos capítulo 2, a igreja primitiva, não fazia missões, não fazia impacto evangelístico, não fazia projetos, fazia nada disso. O que o povo via naquele povo? O não crente vivia tudo em comum, não é assim? União, tinha tudo em comum. E aquilo contagiava os demais que não eram crentes. Então, a frase, igreja é gente que precisa ser vista por gente que quer ver Deus na vida da gente. Então, qual é a minha cruz? A renúncia, irmãos. Não ame este mundo presente. Se você amar esse mundo presente, no final da história, você vai sofrer danos. O texto vai dizer sobre isso. Nós vamos chegar lá. Segundo, devemos crucificar o nosso eu. Verso 25 diz o seguinte: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo. Podemos escolher continuar no antigo modo de vida, isto é, conforme os valores e motivos que movem esse mundo. Podemos viver a velha vida e deixar a nova ficar destruída, enterrada bem fundo em nós. A escolha é sua, meu irmão. Hoje, não importa, o que importa é meu coração. Já viram isso? É claro que Deus quer o teu coração. A única coisa que Deus pede para você não é o que você ouve por aí fora. Dá o teu tudo, que Deus te abençoa. Aí você ouve. Agora Deus pede algo para você e para mim, como pediu, e nós obedecemos. O que Deus pediu para você? O coração. Isso está no livro de Provérbios 26, 23. Acho que é isso, Provérbios 23, 26. Filho meu, dai-me o teu coração. Então eu preciso fazer isso constantemente. Podemos escolher continuar no antigo modo de vida, isto é, conforme os valores e motivos que movem este mundo. Podemos viver a velha vida e deixar a nova ficar desnutrida, enterrada bem fundo em nós. Se for essa a escolha, sofreremos grandes consequências. Grandes consequências. E está no versículo 26 do texto que nós lemos, que vou repetir. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então, meu irmão, minha irmã, é momento de você fazer uma análise, uma sondagem do seu coração. De que forma você tem vivido para Cristo? Ah, pastor, mas ninguém é perfeito. É verdade. O que tem sido na tua vida primordial? Porque se for a Cristo, nós somos muitos devedores. Se de fato Jesus é o Filho de Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador, eu e você estamos muito distantes de conhecer Jesus. Talvez você discorde de mim. Não, pastor. O senhor está enganado. Eu sou de Jesus. É? Então se prepare. Porque ele vai cobrar algo de você. Ele vai começar a tirar
tirar de você aquilo que não agrada a Ele, mas que você não quer abrir mão. Ou não é assim na sua vida, na minha vida? Ou não é assim, irmãos? Porque o nosso pensamento, irmãos, está onde? Está 100% em Jesus? Não, irmãos, não está. Por isso que Paulo escreve a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Ele diz assim, ó, já que vocês estão crucificados com Cristo, morreram com Cristo, pensai nas coisas que são de onde? Do alto, não da terra. E o que a gente pensa? Nas coisas da terra. Ontem eu falei para o Monivaldo, para alguns irmãos, eu tenho 56 anos, nunca tirei minha habilitação. Nunca pensei em comprar um carro. Agora eu quero uma habilitação. Agora eu quero um carro. Será que é vontade de Deus para a minha vida me dar um carro? A carta, já fiz minha matrícula. Vou pagar R$ 1.530 para adquirir minha habilitação. E esse carro, ainda assim, eu quero um carro zero. Ainda existia a marca. E se for um Fusquinha, diz assim para mim, um 69, não existe esse carro, mano? Existe? Existe, né? Tem Fusquinha aí, né? 69, tem. Bem conservado, quem tem nem vende, não é assim? E se for um Fusquinha que Deus tem para mim? Tá bom? É, lógico, motor, câmbio, né? Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, qual é a sua cruz? Deus vai mostrar. Tem muitas coisas que você vai ter que abrir mão para realmente andar com Jesus. Meus irmãos, andar com Jesus não é fácil. Não é fácil. Portanto, aqui nós estamos em torno aqui de umas 40 pessoas hoje, Monivaldo. 30 pessoas aqui hoje, mais ou menos. 30 pessoas. Seja sincero. Você que é crente já há um bom tempo. Você já pensou em desistir de Jesus? Do Evangelho? Já pensou em desistir? Já pensou? Seja sincero. Eu já pensei. Pensou, irmã Rose? Pensa, irmãos. Pensa. Mas, pastor, se eu penso, já pensei em desistir. Eu posso fazer isso? Posso. Agora, as consequências são todas minhas. Todas minhas. Por isso que ele fala esse verso 25. E muitas vezes, irmãos, a minha atitude nega Jesus. Ele fala aqui no verso 25, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então, muitas vezes, o que eu faço, eu vou negar, envergonhar o nome de Jesus. E se eu permanecer assim, ele vai se envergonhar de mim na sua volta e na volta dos santos anjos. Tem um texto também em Timóteo, que ele diz isso também, não está aqui na minha sermão, mas eu quero ler para mim e para você. Timóteo, ele diz isso também. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, ele diz assim, olha, esta palavra, 2 Timóteo 2,11, esta palavra é fiel, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Então, se minha cruz, que eu preciso carregar, e eu não quero carregá-la, eu quero continuar do meu jeito, se prepare. Porque Jesus vai negar você diante do Pai. Vai me negar diante do Pai.
Isso é muito sério, irmão. Muitas vezes a gente lê a palavra e não presta atenção no que está dizendo ao meu coração. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele, por isso que o próprio Paulo, olha, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Então, a minha vida, que tenho vivido como um crente, será que você não está negando Jesus? O seu comportamento? O seu linguajado? Será? Só você sabe. Só você sabe. Se você ainda não percebeu isso, peça a Deus para te mostrar. Senhor, a vida que eu levo envergonha o teu nome? Se da forma que eu estou vivendo envergonha o teu nome? E ele vai mostrar para você. Vai dizer exatamente o que você precisa fazer e continuar carregando a sua cruz, que é a renúncia do eu. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Finalmente, a escolha é individual. Aceitar ou não a demonstração de Jesus. Eu já falei aqui que às vezes muitos irmãos não sabem o que significa essa palavra, a demonstração. Alguém lembra? O que é demonstrar? Isso, corrigir. Então, nesta noite, o Espírito Santo de Deus está nos corrigindo, irmãos. Então, pare, sonde, veja como está a sua vida diante de Deus, como você está vivendo. A escolha é individual, aceitar ou não a demonstração de Jesus. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Jesus sempre dá mais uma oportunidade a você e a mim. Por isso, ele disse, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negar significa rejeitar. Rejeitar o quê? A cobiça da carne, irmãos. A cobiça dos olhos. A ostentação dos bens. Lembra que eu falei que eu quero um carro zero? Isso é uma ostentação, irmão. Cuidado. Fique sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Disse Jesus em Lucas 12:15. Olha que coisa para eu e você pensar. Cuidado. Fique sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Nós não somos assim? Estamos sempre insatisfeitos? Eu estou ganhando muito pouco. Eu quero um aumento de salário. Esse carro velho está dando trabalho assim, que é toda hora. Eu quero um carro melhor. Claro que é bom. Não estou dizendo que você tem que andar com um 69 não, tá? Busquei 69. É isso que eu estou dizendo para você. Se você pode adquirir um carro zero, adquira. É confortável. Deve. Agora, tome cuidado para que esse carro zero não mude o foco. Então, irmão, cuidado com ostentação. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, qual é a sua cruz? Que você tem que carregar todo dia, dia por dia. A renúncia. Ame a Cristo. Buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas, irmãos. Casa, carro, vestimenta, alimentação,
tudo Deus provê. Mas se você conhece Ele e você vive para Ele, para que no final da história Ele não fazia, lembra dos talentos? Deu 5 a um, 2 a outro e a um talento. E deu um tempo, foi assim? Depois ele voltou, chamou para prestar conta. Os 3. Lembra o resultado? O que recebeu 5? Está aqui mais 5, Senhor. Servo bom e fiel. Se fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O que recebeu 2, ganhou mais 2. O que recebeu 1? Senhor, eu sei que tem um servo que colhe onde planta, assim. Está aqui o que é teu. O que ele ouviu? Servo inútil, infiel. Tirou o talento e deu que tinha 10. E jogou ele nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. O que é isso, irmãos? Inferno. Então, carrega a sua cruz. A renúncia do eu. Viva para Jesus. E deixa que as demais coisas Ele fará por você e pelos seus. Porque tem todo o poder, irmãos. Todo o poder. Não negue Jesus com as suas atitudes. É sério. Não sou eu que digo, mas Deus. Deus é amor o tempo todo. Mas lembre-se que Ele vai julgar você e a mim. O julgamento começa por onde? Pela igreja de Cristo. O julgamento começa pela igreja de Cristo. E ai daqueles que não pertencerem a Cristo. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta palavra. Que nos admoesta, Pai, e nos corrige, para que possamos realmente renunciar aquilo que eu tenho feito que vai contra a tua santidade. Tu és um Deus santo, um Deus justo. Ó Pai querido, que teu Espírito Santo me ajude a cada dia a tirar do meu coração aquele que não te agrada, Pai. Eu sei que não é fácil, mas se eu quero, o Senhor fará isso por mim. Porque o Senhor tem todo o poder. E se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Senhor, que teu Espírito Santo continue falando ao meu coração e ao coração dos meus irmãos e irmãs. Que esta palavra, Senhor, não volte vazia. E certamente não vai voltar vazia, porque é a tua palavra. Se o Senhor está nos exortando, demonstrando, nos corrigindo, é porque somos teus filhos. E só corrige quem ama. Quem não ama, não corrige. Assim como nós somos pais, mães, avós, corrigimos nossos filhos, nossos netos, porque nós o amamos e queremos o melhor para eles. Da mesma forma, o Senhor já assim para conosco. Muito obrigado, Senhor. Recebe a minha gratidão, mas também a minha confissão de pecados. Tu sabes o que eu tenho feito que vai contra a tua vontade. Eu não quero continuar alimentando a carne, mas alimentando o espírito. Porque se eu alimentar a carne, eu vou morrer. Ajuda-me, Senhor. Pois eu te peço a tua misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida da tua igreja. Mas também eu te peço porque eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.